Meu nome é Fulana. Pode continuar me chamando assim, como sempre faço quando envio algo para o canal. Tenho 19 anos, sou alta e desde muito nova sempre tive curiosidade pelo sobrenatural, embora nunca tivesse vivido nada realmente intenso até que tudo isso acontecesse. Conheci o canal no ano de 2015 por indicação de uma amiga que sabia que eu era apaixonada por histórias de arrepiar a alma. Desde então, virei fã fiel, assistindo cada relato com a minha mãe, minha irmã e principalmente com meu avôzinho, que sempre foi meu melhor amigo. Ele, inclusive, tem várias histórias antigas de arrepiar os cabelos que viveu quando era jovem e que um dia ainda vou enviar. Mas agora, eu mesma quero relatar algo que vivi, algo que marcou meu corpo, minha mente e minha alma de uma forma permanente. É estranho pensar que tudo começou por uma besteira de adolescente, numa época em que eu achava que estava no auge da liberdade e que nada de ruim poderia acontecer comigo. No ano de 2016, eu tinha 14 anos e cursava o 9º ano do ensino fundamental numa escola média do interior. Era travessa, cheia de energia. Gostava de matar aula com as minhas amigas para conversar besteira, falar de meninos e sonhar com a vida adulta que parecia tão longe, mas ao mesmo tempo tão perfeita. Eu estudava no período da tarde. Entrava 12:10 e saía às 6:30. Todo mundo daquela escola sabia que o banheiro do fundo, que ficava perto do bebedouro antigo, era o esconderijo perfeito para matar aula. Ali, ninguém costumava passar no meio das aulas, exceto quando alguém estava muito apertado. Era silencioso, frio e sempre tinha uma sensação esquisita, mas que na época eu nunca soube explicar direito. Eu tinha 3 amigas inseparáveis. Vou chamá-las aqui de Lívia, Bruna e Nara. Nós éramos daquelas que andavam abraçadas, faziam trabalhos juntas, compartilhavam segredos e viviam inventando desculpas para fugir das aulas mais chatas. Certo dia, eu inventei que não ia entrar na aula de artes e chamei as 3 para ir comigo ao banheiro estratégico. Elas aceitaram na hora, como sempre. Fomos até lá rindo, cochichando, fazendo planos sobre o fim de semana. Entramos, fechamos a porta principal e nos dividimos nos boxes. Eu e Nara ficamos no box do meio porque era o único que tinha a visão perfeita da entrada. Se alguém aparecesse, daria tempo de pular do vaso e fingir que estávamos lá apenas usando o banheiro. Enquanto isso, Lívia e Bruna ficaram no último box, como sempre faziam. Subimos nos vasos sanitários, nos equilibrando com cuidado, e ficamos ali, às 4, jogando conversa fora. Estávamos tão entretidas que perdemos completamente a noção do tempo e não percebemos quando alguém abriu a porta do banheiro. Só nos demos conta quando ouvimos o grito estridente de uma mulher. Quase caímos do vaso de susto. Era a esposa do diretor, uma senhora de mais de 60 anos, extremamente rígida, daquelas que parecem estar sempre emburradas. Vou chamá-la de Dona Albertina. Ela vivia circulando pela escola com um molho enorme de chaves pendurado no avental cinza. Todo mundo morria de medo dela. Dona Albertina, quando nos viu em cima do vaso, ficou furiosa. Ela não se irritou porque estávamos matando aula, o que já seria suficiente, mas porque estávamos pisando nos vasos sanitários. Ela perdeu o controle e começou a gritar, mandando a gente descer imediatamente. Nós descemos sem entender por que aquilo a deixara tão desesperada. Foi então que ela, com o rosto pálido e a voz embargada, contou algo que nunca deveria ter sido revelado daquela forma. Ela disse com todas as letras que muitos anos antes, quando a escola ainda estava sendo construída, no ano de 1988, uma tragédia terrível havia acontecido naquele exato banheiro. Naquela época, ele era muito mais simples, sem espelhos, com azulejos rachados e apenas 2 boxes. O banheiro ainda estava em obras quando algumas crianças pequenas do jardim de infância
Aproveitaram um descuido dos funcionários e entraram para brincar de esconde-esconde. Enquanto corriam para lá e para cá, uma garotinha que devia ter uns 6 anos entrou no box recém-instalado, subiu no vaso e ficou saltando, batendo os pés como faz qualquer criança agitada. O problema é que o cimento ao redor do vaso ainda estava mole e aquele modelo era antigo e frágil. O vaso simplesmente quebrou. A menina caiu diretamente sobre os cacos de porcelana. O impacto foi tão violento que ninguém conseguiu impedir o pior. Quando ouviram o grito, os funcionários correram até o banheiro e viram sangue escorrendo por baixo da porta do box. Dona Albertina disse que jamais esqueceu a cor daquele sangue brilhante contra o piso branco, nem o silêncio que se seguiu ao grito. Eles forçaram a porta e encontraram a menina caída, sem forças, tentando respirar enquanto se engasgava com o próprio sangue. Uma cena que, segundo ela, nunca deveria ser vista por ninguém, muito menos por uma criança. A menina morreu ali mesmo, diante deles, sem ter sequer uma chance. Quando Dona Albertina terminou de contar isso, nós estávamos brancas, sem reação. Ela disse que ficou traumatizada e que até hoje morria de medo de ver alguém subindo em um vaso. Aquela história nos marcou, claro, mas não sabíamos que aquilo seria apenas o começo. Foi naquele mesmo dia que minha vida mudou para sempre. Na última aula, que era de matemática, resolvi matar a aula de novo. Eu não gostava do professor, não gostava da matéria, não gostava da sala abafada. Então, pedi para ir ao banheiro. Entrei no mesmo banheiro do fundo e fui direto para o último box, o mais escuro de todos. Lá dentro fiquei mexendo no celular, enviando mensagens para Nara para ver se ela vinha matar aula comigo, mas ela respondeu dizendo que o professor havia negado a saída dela. Continuei ali, sozinha, ouvindo apenas o zumbido das lâmpadas fluorescentes. O silêncio era tão grande que parecia que o prédio estava vazio. Eu me lembro de que eram cerca de 6h10 da tarde quando ouvi a porta do box do meio abrir. Não escutei passos entrando no banheiro, nem a porta principal abrindo. Apenas o barulho do trinco metálico sendo puxado. Achei estranho, claro, mas tentei ignorar. Foi então que ouvi algo bem baixinho, uma risadinha infantil. Não parecia maldosa, mas parecia fora de lugar. Parecia ecoar de algum lugar muito próximo, talvez exatamente do box ao lado. Eu fiquei imóvel. Depois de uns instantes, alguém deu 3 batidas na porta do meu box. 3 batidas secas, pequenas, como se uma criancinha estivesse pedindo para entrar. Eu respondi: "Tá ocupado, procura outro." Silêncio. E de novo, 3 batidas, dessa vez mais lentas. Um arrepio subiu pela minha espinha. Parece que todo o ar do banheiro ficou pesado. E então, quando olhei por baixo da porta, vi algo que congelou meu sangue. 2 pezinhos infantis, roxos, quase sem cor, apareceram bem na fresta. Pezinhos pequenos, descalços, imóveis, virados para mim. Naquele instante, a história da Dona Albertina se materializou na minha mente como um soco. Eu não conseguia respirar. Eu não queria me mexer. Aqueles pezinhos não eram naturais. Eles não pertenciam a alguém vivo. Eu fechei os olhos, respirei fundo e quando os abri novamente, os pezinhos tinham desaparecido. Criei coragem para levantar do vaso e tentar sair. Foi quando senti nitidamente que alguém me observava lá de cima. Eu levantei a cabeça devagar, com o coração martelando no peito, e vi algo que até hoje não sou capaz de descrever sem tremer. Acima da divisória do box, apoiada com as mãos magras, estava uma garotinha. Seus cabelos eram castanhos claros, tom avermelhado, completamente bagunçados. Ela me olhava de cima, parada, imóvel, com os olhos arregalados, profundos, como se fossem 2 poços escuros. Seu rosto era pálido e estava sujo de sangue seco. Ela parecia ter uns 6 anos. Só era possível ver do ombro para cima. O vestido era branco, com rendas antigas, o tipo de roupa que não se vê mais há décadas. E ele estava completamente manchado de sangue.
O mais terrível, porém, era a expressão dela. Ela me olhava como se estivesse esperando algo de mim, algo que eu não podia dar. Ela então esticou lentamente o braço, tentando tocar minha cabeça. Eu não aguentei. Gritei. Abri a porta com força e tentei correr, mas parei na mesma hora. Ela estava bem ali na minha frente. Não era uma visão em cima da divisória. Era ela inteira. É garotinha com o vestido branco ensanguentado, as mãos miúdas pressionadas contra a própria barriga, uma barriga profundamente aberta e os olhos vazios. Ela sorriu. Um sorriso quebrado. E do sorriso escorreu sangue. Escorreu dos lábios, dos dentes, da garganta, como se cada riso fosse um corte novo. Eu tentei correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. E então ouvi algo cair. Quando olhei de relance, percebi que eram partes do que ela carregava dentro da barriga. Ela tirou as mãos de cima do corte e tudo caiu no chão, espalhando-se pelo piso do banheiro. Aquilo fez um som úmido, pesado, horrível. Ela então apoiou as mãos na parede e começou a subir como se desafiasse as leis da física. Subiu pela parede, virou o corpo no teto e ficou de cabeça para baixo, olhando diretamente para mim. Eu corri como nunca. O banheiro parecia ter dobrado de tamanho, como se eu estivesse correndo em um corredor infinito. O ar estava frio e denso. A porta parecia se afastar conforme eu avançava. Quando consegui sair, virei para olhar e ela estava na escuridão, parada, me observando, com o rosto inclinado e o sorriso ainda maior. Depois daquele dia, nunca mais consegui entrar naquele banheiro sozinha. Só entrava se estivesse desesperada e sempre acompanhada. Contei tudo para Nara, mas não para as outras. Eu sabia que elas não acreditariam. E durante um tempo, elas realmente acharam que eu estava exagerando ou inventando coisas. Até que um dia, elas mesmas viram algo. Não sei exatamente o que foi, mas sei que foi o suficiente para nunca mais me chamarem para matar aula no banheiro do fundo. Meu nome não precisa ser revelado. Para o bem desta história, me chame apenas de Rafael, embora esse não seja meu nome verdadeiro. Tenho consciência de que o que vou contar pode parecer exagero, delírio ou invenção. Mas quem viveu cada detalhe sabe exatamente o peso do que carrega. Morava no Rio de Janeiro quando tudo aconteceu, numa época em que eu estava tentando reerguer minha vida depois de atravessar uma fase turbulenta. Eu não era um santo, mas buscava redenção. Havia voltado a frequentar a igreja depois de anos afastado, tentando encontrar um rumo, alguma luz. Sempre ouvia aquela frase típica: o mal nunca incomoda quem está quieto. E para o meu azar, ou aviso, entendi o verdadeiro significado disso na marra. A casa onde eu morava com minha mãe era simples, porém espaçosa. Era uma construção antiga que meu avô havia comprado décadas antes. Tinha 2 quartos e um pequeno anexo no segundo andar, onde ficava o meu quarto. Para chegar até ele, era preciso atravessar uma varanda comprida, cercada por grades já enferrujadas pelo tempo e pelo clima úmido. As noites ali eram sempre estranhas. Não sei explicar o motivo, mas parecia que a varanda mantinha uma temperatura diferente do resto da casa. Era sempre alguns graus mais fria, como se guardasse um vento próprio, independente do clima lá fora. Eu passava madrugadas acordado vendo televisão, mexendo no computador, ouvindo música, qualquer coisa que me distraísse. Desde pequeno, sempre tive dificuldade para dormir. Só que naquela casa, especialmente depois que comecei a frequentar a igreja novamente, a insônia ganhou um novo parceiro, o medo. Comecei a ouvir passos no andar de baixo, ruídos secos, arranhões na parede. Já ouvi até mesmo a voz da minha mãe chamando meu nome, mesmo sabendo que ela não estava ali naquele momento. Certa vez, ouvi de forma tão clara que desci as escadas achando que ela tinha chegado mais cedo da reunião na igreja.
O choque veio quando liguei para o celular dela e ouvi do outro lado que ainda estava no culto. As semanas foram passando e os fenômenos pioraram. Eu tentava ignorar, rezar, cantar hinos, deixar a Bíblia aberta em cima da cômoda. Mas parecia que quanto mais eu buscava Deus, mais alguma coisa tentava me impedir de seguir adiante. Aconteceu então a primeira visão que realmente me marcou. Demorei muito para pegar no sono naquela noite. Era quase madrugada. Não sei dizer a hora exata, mas devia passar da metade da noite, porque o silêncio ali já era quase absoluto. Quando finalmente adormeci, acordei de forma brusca, como se alguém houvesse me sacudido. Sentei na cama, ainda zonzo, respirando pesado, tentando entender por que tinha despertado daquele jeito. A luz estava apagada e apenas a claridade fraca de um poste da rua iluminava o quarto através das persianas. Meu quarto tinha uma pequena suíte. A porta do banheiro ficava exatamente de frente para a cama. Quando olhei para lá, vi uma sombra parada no vão da porta. Era a silhueta de um menino completamente escuro, como se fosse feito de fumaça condensada. Só que aquela sombra não era estática. O corpo dele pulsava, ondas que pareciam vir de dentro para fora, como se alguém tivesse jogado uma pedra num lago escuro e as ondas reverberassem pelo corpo inteiro. Os olhos dele eram ainda mais negros que o resto da sombra. E de alguma forma pareciam vivos, atentos, conscientes. O menino deu alguns passos lentos até ficar em frente ao lavatório, bem onde a iluminação fraca do poste deixava um contorno mais claro. Ele se virou para mim e sorriu. Não era um sorriso humano, era um sorriso largo demais, impossível, estendendo-se de uma orelha à outra, como aquele gato do filme Alice no País das Maravilhas, só que muito mais perturbador, porque aquilo estava no meu banheiro, dentro do meu quarto, olhando diretamente para mim. O arrepio que percorreu meu corpo não foi normal. Senti cada fio de cabelo se eriçar como se tivesse encostado em um fio desencapado. Travei. Tentei piscar para ver se era visão da sonolência, mas o menino continuava lá. Por reflexo, murmurei palavras de repreensão, como aprendi na igreja. Pedi proteção, chamei o nome de Deus em voz baixa, tentando convencer minha mente de que estava apenas sonhando. Esfreguei os olhos com força, respirei fundo e olhei de novo. Ele ainda estava lá. O sorriso dele ficou mais largo. Naquele momento, pulei da cama com uma coragem que sinceramente não sei de onde veio. Corri até o interruptor, acendi a luz e fiquei parado encarando o banheiro. Nada. Absolutamente nada. Nem menino, nem sombra, nem sorriso. Era como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali parado por um tempo que pareceu eterno, até recobrar o fôlego. Fiz uma oração curta, voltei para a cama e, estranhamente, consegui dormir. No dia seguinte, contei tudo para minha mãe. Enquanto eu relatava, ela foi se arrepiando. Minha mãe sempre teve um instinto forte para essas coisas, e quando ela se arrepiava daquele jeito, eu sabia que não era boa coisa. Ela disse que a casa já tinha um histórico estranho, desde antes de eu nascer. Meu avô tinha visto coisas ali. Meu tio já tinha passado por pesadelos repetitivos no mesmo quarto onde eu dormia. Mas ninguém nunca comentou abertamente. Passaram-se alguns dias até que tudo piorasse. A segunda aparição foi ainda mais insana. Eu estava sentado na cama, madrugada adentro, quando senti algo se movendo sob os meus pés. Olhei para baixo e vi um cachorro pequeno, parecido com aqueles da raça Basset, andando em círculos debaixo da cama. Ele tinha o focinho muito mais fino do que deveria, e seu corpo parecia levemente desproporcional, como se tivesse sido moldado errado por alguém que nunca viu um cachorro antes. Mesmo assim, parecia muito real, mas o pior nem era isso. Acima da cômoda, deitado de uma forma que desafiava completamente a lógica, como se não tivesse peso, havia um cachorro enorme, semelhante a um pitbull, completamente imóvel, com os olhos fixos em mim.
A cabeça dele acompanhava meus movimentos, mas o corpo permanecia imóvel, rígido, como se estivesse congelado. Só os olhos mexiam. Minha respiração travou. Senti o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Ainda tentando entender o que estava acontecendo, virei minha cabeça lentamente para o canto onde ficavam meus cabides. E foi ali que vi a figura que me marcou para o resto da vida. Uma mulher sem rosto. Ela estava em pé, parada ao lado da minha cama, completamente imóvel. Tinha cabelos longos, escuros, caindo sobre os ombros, mas onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa, pálida e sem expressão. Ela parecia feita de névoa sólida, presente e ausente ao mesmo tempo. Aquilo ali não veio para me observar. Eu senti que veio para me confrontar. Minha tia, irmã do meu pai, sempre teve sensibilidade para essas coisas. Ela via, ouvia, percebia coisas que ninguém mais percebia. Lembro de quando ela foi visitar meu pai pouco antes dele falecer. Ele estava doente havia poucos meses. 4 meses, para ser exato. E ela disse que havia sentido um trabalho forte feito contra ele. Meu pai não acreditava nessas coisas. Eu também não acreditava. Mas depois de tudo o que vivi, comecei a considerar a possibilidade de que certas forças existem independentemente da nossa crença. A doença levou meu pai rápido demais, e eu, sem perceber, carreguei um pedaço dessa história comigo. Depois daquela noite da mulher sem rosto e dos cachorros impossíveis, comecei a ter medo de dormir. Acordava no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava me observando. Às vezes, sentia passos leves na varanda, como se crianças corressem para lá e para cá. Outras vezes, sentia o peso de alguém sentando na beirada da cama. Uma vez, ouvi uma respiração atrás de mim, quente, firme, forte, algo que parecia real o suficiente para me fazer virar com reflexo. Não havia nada. As noites se tornaram longas demais. Aos poucos, percebi que aquilo não era apenas uma sequência de sustos. Era como se alguma coisa tivesse sido ativada dentro da casa, ou dentro de mim, e agora enxergava o que antes estava oculto. Uma espécie de portal, uma rachadura entre o que é deste mundo e o que não deveria estar aqui. E essa rachadura estava bem ali, no meu quarto. O pior momento aconteceu numa madrugada silenciosa, quando acordei sem saber porquê. A luz estava apagada, mas a lua cheia iluminava o quarto pela janela. Quando abri os olhos, percebi que não estava sozinho. Havia 3 sombras no quarto, uma no banheiro, outra próxima da varanda e a terceira do lado da cama. Reconheci o menino. Ele estava mais perto dessa vez. O cachorro grande continuava no mesmo lugar da outra noite, porém agora parecia maior, muito maior, como se tivesse se estendido pela parede. E a mulher sem rosto, essa estava tão perto que eu quase podia tocar. Dei um grito que ecoou pela casa inteira. Levantei correndo, bati a perna na quina da cama, acendi todas as luzes possíveis. Minha mãe subiu desesperada, achando que eu estava sendo atacado. Eu apenas tremia como uma criança. Poucos dias depois, decidimos mudar dali. Nunca mais voltei naquele quarto. Nunca mais quis saber daquela varanda. Nunca mais quis ver aquela casa de 2 andares. A mudança trouxe um alívio imediato. Não vi mais nada, não ouvi mais nada. Acordei algumas vezes no susto, é verdade, mas nada que se comparasse ao que vivia anteriormente. Aprendi a controlar o pânico. Aprendi a não deixar o medo me dominar. Até hoje, quando lembro da mulher sem rosto, sinto um frio na nuca. Nunca mais vi nada parecido, graças a Deus, mas sei que aquilo foi real. Não foi sonho, não foi cansaço, não foi imaginação. Aquilo me viu, e aquilo sorriu, e aquilo sabia meu nome, mesmo sem ter boca para pronunciar. Espero que, ao compartilhar esse relato, eu consiga ao menos aliviar o peso que carrego. Não desejo que ninguém passe pelo que passei,
Mas se alguém aí já viu sombras, já ouviu vozes, já sentiu presenças, saiba, você não está louco. Existem coisas que não compreendemos. Existem portas que não deveríamos abrir. E existem casas que jamais deveriam ser habitadas.